Boa noite, gente. A paz do Senhor a todos. Todo mundo bem? Gente com cara de cansado, tava pulando, né? Já sei, hein? Hoje de manhã eu falei pro pessoal, veio direto do bloco, teve gente que se entregou. Não, mentira, não teve nada disso não. Piada de pastor que sempre se repete. Todos bem? Como é que foi a tua semana? Espero que tenha sido boa. Nossa semana foi boa sim. E a gente segue conversando sobre o caminho da cruz. É a proposta que nós trouxemos logo no início do ano, para que o nosso coração seja preparado para a Páscoa. Puxa, mas a Páscoa está tão longe. Não está muito não, né? Daqui a pouco chega, a gente sabe disso. Mas fora esse aspecto do tempo que corre tão rápido, a gente entende que a Páscoa é uma celebração mal percebida pela comunidade cristã, por nós cristãos. A gente parece que não valoriza tanto a Páscoa. Natal a gente gosta, Natal é bacana, né? A gente se prepara, enfeita a igreja, faz o coral, aquela coisa toda, mas parece que a Páscoa não tem tanta importância, o que é um erro, um equívoco pelo menos, né? Já que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso a proposta que a gente tem apresentado à comunidade desde o começo desse ano, falando sobre o caminho da cruz. Hoje nós vamos falar sobre crucificação. Aliás, a gente tem falado sobre crucificação, mas entramos semana passada especificamente na crucificação de Cristo, analisando as frases faladas por Jesus. Falei aqui domingo passado, vou falar de novo. Isso não é muito difícil de você encontrar alguém pregando sobre isso. Talvez na tua Bíblia tenha um esboço sobre pregação, um esboço explicativo sobre as 7 frases que Jesus falou na cruz. É meio clichê, eu sei, e a gente não está aqui para fugir dos clichês também, mas eu acho que é uma boa lição para a gente observar o que Jesus falou na cruz, percebendo todo o contexto que está envolvido e o que essas coisas significam e acrescentam ao nosso coração. Então nós vamos lá para Lucas capítulo 23 e vamos falar um pouquinho sobre a segunda frase de Jesus. Mas antes disso, é claro, a gente vai orar, nós vamos pedir que o Senhor nos abençoe nessa conversa, que seja um momento de edificação, e que o nosso coração esteja pronto para receber a palavra que Ele tem para o nosso coração hoje. Vamos lá? Obrigado, Jesus, pelo tempo que o Senhor nos dá juntos aqui hoje. Obrigado pela graça e misericórdia do Senhor que se renovam sobre a vida da gente. E obrigado porque podemos nos debruçar diante do texto bíblico com muito temor, mas também com muita alegria, na certeza de que ele vai gerar a transformação ao nosso coração, caso o nosso coração esteja aberto. É o que te pedimos, que o nosso coração se abra àquilo que o Senhor quer ensinar, falar, mostrar a cada um de nós, e que isso acrescente individualmente a cada um de nós e à comunidade também como um todo. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pode baixar aqui, gente, pode baixar, está muito alto aqui, ó. Vamos lá, gente. Lucas 23, 39 diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo. Está pitando aqui ainda, gente. Por favor, abaixa. Vamos de novo, gente. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, essa é a segunda frase: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa é a segunda frase de Jesus. Uma frase dita a um dos malfeitores que estavam ali junto com Jesus. Eles são acrescentados, digamos assim, à nossa imagem construída nos últimos dias a respeito da crucificação. Uma imagem forte, uma imagem que não é bonita de forma alguma. Jesus na cruz é algo triste, algo complicado em muitos aspectos,
E ali nós agora, a partir de agora, temos as duas figuras, dois malfeitores que são crucificados junto com Jesus. Compartilham da dor da crucificação. É claro que não compartilham da dor completa do Cristo, que carrega o nosso pecado, que sofre a separação do Pai e outras coisas mais, mas a dor física da crucificação eles compartilham com Jesus. E é interessante demais a conversa entre esses três homens pendurados na cruz. Poucos versículos, sim, mas de um conteúdo muito intenso, muito profundo, para nós aprendermos alguma coisa nesse caminho da cruz, que é o que nós temos feito a cada domingo aqui. Bem, a semelhança entre esses dois ladrões, esses dois personagens, esses dois criminosos, malfeitores, digamos assim, é óbvia. Eles estão sendo condenados por seus atos de injustiça. Eles não eram boas pessoas. O termo usado no grego por Lucas é um termo como traduzido da melhor maneira como malfeitor, alguém que fez o mal. Malfeitor é alguém que faz o mal. Eles podiam ser ladrões, podiam ser criminosos, podiam ser homicidas, a gente não tem mais informações. Mas alguns estudiosos dizem que o segundo ladrão, que se comporta de um jeito diferente, que nós vamos perceber melhor daqui a pouco, ele talvez tenha sido parte da resistência a Roma, tenha sido um homem que se levantou contra o Império Romano. Alguns ligam ele, inclusive, a Barrabás, que era também um insurgente contra o Império Romano. E ele estava, portanto, nesse caso, sendo crucificado pela sua rebeldia a Roma, algo muito comum, que a gente já falou várias vezes aqui, porque é assim que Roma tratava quem se levantava contra ela, contra seu poder. E esses homens são iguais nesse aspecto. São iguais na sentença, são iguais na morte, estão compartilhando o mesmo momento de dor, de crucificação, de condenação, mas a forma como eles reagem à pessoa de Cristo é muito distante. E vale a pena a nossa análise. Eles estão ao lado de Cristo. Eles têm a oportunidade de conversar com Jesus. Eles olham para Jesus. Ao mesmo tempo, eles percebem a fragilidade de Jesus pendurado naquela cruz. A dor que ele sentia, eles também estavam sentindo. Mas cada um deles percebe o Cristo de um jeito diferente. E vale a pena nós, mais uma vez digo, pensarmos melhor a respeito disso. O primeiro malfeitor, como é que ele se comporta? Qual é a reação desse homem? O que é que o texto bíblico nos diz sobre esse primeiro ladrão, criminoso, seja lá o que for? Diz assim o versículo 39 que nós já lemos. Um dos criminosos que estavam ali, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo, ele dizia. Salve-se a si mesmo e a nós. Algumas coisas para a gente rapidamente perceber sobre esse homem. A primeira coisa é que ele duvidava de Cristo. Para ele, Jesus não era o Cristo. Para ele, Jesus não era Deus, coisa nenhuma. Aliás, ele faz coro com os religiosos, que condenam Jesus também por ele se apresentar como Deus. Diziam que aquilo era a grande blasfêmia da fala de Jesus, do comportamento de Jesus, e o encaminham para a crucificação feita pelos romanos. Por isso, aquele homem se ajuntava a esse grupo de gente. Gente que vive sem temor, gente que não percebe que há um Deus, e mesmo diante do próprio Cristo, mesmo ali convivendo aqueles momentos com Jesus, ele não tem a capacidade, lhe é tirada, não é? Provavelmente por uma cegueira espiritual, de saber quem era Jesus, de reconhecer a própria divindade do Cristo. E há muita gente que se comporta assim, você há de convir comigo. Jesus não se esconde, Jesus se revela. Deus se revela. É só nós abrirmos o nosso coração que Deus se revela. Aliás, Paulo nos diz, lá em Romanos 1, usei esse texto aqui semana passada, ele nos diz que os homens estão cegos porque Deus se apresenta na própria natureza, a revelação natural que a gente diz na teologia. Ele se mostra, ele se apresenta. Louco é aquele que não consegue enxergar Deus, mas há gente que se comporta assim. Gente que anda desprezando a existência de Deus. E você há de convir comigo que essa é uma realidade, nesse momento histórico que nós vivemos, muito forte. Estamos vivendo numa sociedade cada vez mais secular, distante da religião, distante de Deus.
Esse link religião e Deus, você que é aqui da casa já sabe que a gente toma cuidado com isso. Mas essa é uma realidade presente na nossa sociedade. Você já percebeu que hoje a gente valoriza cada vez menos o que vem antes de nós? Nós valorizamos cada vez menos a história. Nós valorizamos cada vez menos o conhecimento adquirido pela humanidade no decorrer dos últimos milênios, dos últimos séculos. A igreja e toda a sua história é cada vez menos valorizada, é cada vez mais desprezada. Que saber de pais da igreja, coisa nenhuma. Que saber de Agostinho, Tertuliano, Jerônimo. Quero saber desses homens, dessas pessoas, quero saber dessas histórias, os valores, os fundamentos, essa é a palavra, não é? Do próprio evangelho, eles são cada vez mais desprezados. A nossa sociedade se comporta assim. A gente acha que a gente sabe demais. A gente acha que a gente tem tudo na mão agora. O Google responde tudo. O Google é Deus. Ele fala comigo, é só eu perguntar, ele responde o que eu quero. Eu não preciso saber do que os meus antepassados, o que o pessoal antes de mim descobriu, entendeu, percebeu. Isso para mim não serve para nada. E esse movimento que a nossa sociedade faz, afasta as pessoas da religião. Pense comigo em aspectos bons ou maus da religião e afasta as pessoas de Deus. Estamos vivendo num momento cada vez mais secular. O secularismo tomou conta da nossa sociedade. Não dá para você falar mais nada na internet que o pessoal desce o pau. Qualquer coisa que você fala é assim. E se perdeu e tem se perdido cada vez mais o entendimento, o temor e a percepção de que a gente está diante de Deus. Eu gosto do que Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:1, ele abre uma fala para Timóteo muito forte, dizendo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Aí ele começa a falar, mas eu gosto disso. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, de quem ninguém escapa, de quem ninguém está distante, mas nós queremos estar, queremos viver a vida, ou muitos querem viver a vida sem perceber Deus e sem valorizar a própria pessoa de Deus, querendo viver de maneira secular cada vez mais. Essa era a forma daquele homem viver, essa é a forma que muitos escolhem viver. Outra coisa, ele, apesar de condenado pelas transgressões que fez, queria que Jesus o salvasse. Eu gostei de pensar nisso. Ele não acreditava que Jesus fosse Deus, mas ironicamente ele diz assim: se você é o Cristo, aí ele faz um pedido: salve-se e salve a gente também. Ele não deixa de pedir um certo tipo de socorro a Jesus. Mas é interessante porque ele vive do jeito que ele quer, ele vive da maneira que ele quer, ele escolhe pegar nas suas mãos o seu destino e se tornar um malfeitor como foi, e aí ele vai para a cruz, mas ali ele pede livramento de Jesus. É interessante, é o tipo de gente que despreza as consequências naturais que a vida nos traz. A gente sabe que esse mundo que a gente vive, ele não é regularizado, regulamentado, equilibrado. Não, o mundo que nós vivemos é um mundo de trevas, é um mundo que está sob a influência absoluta do pecado, claramente, e a coisa aqui é completamente irregular. Não é? O que eu quero dizer com isso? Gente que faz o bem acaba sofrendo muito. A gente se depara com isso, e quando a gente se depara com isso, o coração da gente fica inquieto. Os refugiados que não tem nada a ver com a guerra, morrendo. Crianças que de repente estão passando por uma situação de dor e sofrimento. Não é? Esse desequilíbrio em que nós percebemos gente boa vivendo mal é fruto do estágio em que nós estamos e da forma como nós vivemos. Por outro lado, você vê gente má, gente que escolhe caminhos errados, gente que pratica o mal se dando bem. É claro que esse se dando bem é dentro de um limite humano, né? Nós não temos a percepção completa, mas o nosso mundo é desequilibrado nesse aspecto. Mas, de forma geral, aquilo que a gente planta, a gente colhe. De forma geral, é assim que acontece, não é? Eu costumo dizer para os meus filhos, quando eles escolhem
fazer alguma coisa que eu sei que lá na frente não vai dar muito certo, a minha palavra para eles de vez em quando é: você vai ver, a conta vai chegar. A conta sempre chega, ou frequentemente chega. Esse homem é interessante, ele vive do jeito que ele quer. Ele escolhe o caminho que ele quer, ele faz a opção de vida do jeito que ele quer. Ele acha que ele está imune às consequências da vida, mas na hora que ele está diante da morte, da crucificação, ao lado de Jesus, junto com o Cristo, ele ainda pede salvação. É interessante isso. Vive do jeito que quer e acaba sofrendo as consequências por ter escolhido o caminho que escolheu, e essa consequência vem. Diante de Deus estamos todos nós. O salmista, no Salmo 73, eu gosto desse salmo, já citei ele aqui algumas vezes, porque é um salmo em que o salmista tenta entender essa loucura, esse questionamento da vida ser injusta. E ele fala: olha, eu olho para o ímpio, eu olho para o cara que não tem temor a Deus, ele está prosperando. E eu estou aqui guardando minha vida, me santificando, eu estou aqui fazendo tudo certinho, parece que nem valeu a pena. Mas ele diz assim no versículo 16: quando tentei entender tudo isso que nós estamos falando aqui, achei muito difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. E o salmista percebe que o que vale a pena mesmo é viver diante de Deus, percebendo Deus e adotando uma caminhada, podemos até chamar de caminho da cruz, vivendo adequadamente segundo os valores que o Evangelho nos apresenta. Não é o caso desse homem. Ele vive do jeito que quer, despreza Deus, decide o seu futuro, abraça o seu jeito de viver, porque inclusive esse é o jeito que nós vivemos hoje também. Estava falando hoje de manhã na nossa reunião aqui sobre esse assunto e me lembrei, e achei que foi um bom exemplo, me lembrei de um vídeo que eu vi esses dias na internet que falava sobre garotas que são seduzidas, cooptadas, enlaçadas para o mundo da pornografia, o mundo da prostituição. E aí eu vi algumas entrevistas, o jeito como os caras fazem isso é uma coisa muito maligna, né? Muito má mesmo, é uma coisa muito diabólica. E havia ali naquele vídeo um depoimento de uma garota, e ela dizendo assim: eu vou fazer isso mesmo, eu quero isso mesmo, vou pensar em mim, para ficar pensando nos outros, eu quero a minha realização, eu quero fazer o que eu quiser da minha vida, eu vou ganhar tantos dólares agora, por hora, você acha que eu vou voltar lá para a minha cidadezinha daquele tamanho, ficar debaixo da autoridade do meu pai, da minha mãe, para não ganhar nada, não sei o que lá. É assim, esse é um jeito possível de se viver. As pessoas podem viver sem acreditar em Deus, as pessoas podem viver tomando conta da sua vida. Esse é o jeito apresentado por aquele primeiro criminoso, chamemos assim. É assim que ele vivia, estava ali olhando para o Cristo, sem entender o que estava acontecendo e colhendo o fruto das suas ações e do seu jeito de viver. Mas o segundo criminoso é um personagem incrível, incrível. Eu vou descrever algumas coisas que fazem parte da sua forma de encarar a vida, e você talvez, espero que tenha a mesma reação que uma pessoa que hoje de manhã estava aqui com a gente, depois da nossa conversa, me disse assim: rapaz, esse cara tinha uma teologia mais profunda que os discípulos de Jesus. Impressionante. E é verdade, você deve concordar comigo no final da conversa. Mas vamos lá, esse segundo malfeitor, ele não é um exemplo moral. Ok? Não é o caso. Não é o caso. É um cara rebelde, é um cara que fez o mal. Como eu falei na nossa introdução aqui, provavelmente se levantou contra Roma, estava pagando o preço dessa rebeldia toda, enfim. Mas a diferença entre ambos é óbvia. Vamos conferir no próprio texto o que é que envolve o personagem desse segundo malfeitor. Diz assim a partir do versículo 40: mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Vamos analisar algumas coisas. A primeira coisa interessante é essa absurda distância entre um homem e outro. Como assim absurda distância? O texto bíblico deixa isso muito claro. Você leu comigo que o início do versículo 40
Lucas escreve, mas o outro criminoso, o outro, é o outro, um é um, outro é outro. Mas esse outro, no grego, não é só outro. No português a gente tem uma limitação para algumas coisas, mas o grego é incrível, irmãos. Ao mesmo tempo que ele é amplo, uma palavra pode significar muitas coisas, e aí você tem que ir atrás do contexto daquilo que está sendo dito para não interpretar de forma errada. Ao mesmo tempo que ele é amplo, ele é assertivo. E aqui Lucas é assertivo porque ele usa um tipo de outro que no português a gente não tem. Duas palavras podem ser usadas no grego para outro: héteros e alos. Olha só no telão lá, que legal. Héteros quer dizer de outro tipo. Heterossexual é a pessoa que se relaciona com aquele que é do outro sexo, não é? É gente também, mas é do outro sexo. Essa é a ideia de héteros, é distante. Já alos é igual. Então, uma cadeira e outra cadeira, duas cadeiras iguais, do mesmo gênero, do mesmo tipo. Adivinha você qual é o termo usado por Lucas? Hétero. Ele não era um bandido igual ao outro, um malfeitor igual ao outro, ele era diferente, era de outro tipo. O próprio Lucas já abre a descrição a respeito desse cara, dando para a gente um entendimento. Olha, preste atenção, ele não encara a coisa do mesmo jeito, ele encara a situação de outro jeito. A análise dele a respeito do que está vivendo, a reação dele quanto ao Cristo que está ali com ele é diferente. É homem também, mas é diferente. É malfeitor também, mas é diferente. Está condenado também, mas é diferente. Eram iguais pelo fato de serem malfeitores, mas diferentes no entendimento de tudo que estava acontecendo. Era alguma coisa muito explícita e muito clara que deve chamar a nossa atenção. Vivemos em uma sociedade que enxerga Cristo de um jeito. E nós, cristãos, devemos enxergar o Cristo de outro jeito. Somos iguais. Vivemos no mesmo mundo, né? A gente trabalha com gente que não acredita em Jesus, isso é muito comum. A gente está agora numa época de carnaval, o pessoal fazendo e vivendo uma coisa que não tem nada a ver com a gente. É interessante, a gente está aqui, mas a gente não é daqui. A gente vê Jesus de outro jeito. A gente deve ver Jesus de outro jeito. Para muitos ele é um bom homem. Para muitos ele é um profeta. Para muitos ele é um personagem de uma história antiga, de uma Bíblia que sei lá se é verdade ou se não é. Estava conversando hoje de manhã com uma pessoa aqui também que veio me perguntar sobre ressurreição. Aliás, ressurreição não, sobre reencarnação. E essa pessoa estava assim meio aflita, porque as pessoas que estavam questionando a ela sobre isso, estavam dizendo, essa Bíblia, não sei se é muito certa essa Bíblia, aí foi escrita há tantos anos por tanta gente, vai saber se isso é certo. É assim que as pessoas encaram o Evangelho, é assim que as pessoas encaram o próprio Cristo. Mas nós, que o conhecemos, que nos relacionamos com Ele, devemos ter uma perspectiva diferente a respeito dele e a respeito da própria vida onde estamos inseridos. Não é interessante isso? Dois homens na mesma situação diante do Cristo, um enxerga de um jeito, o outro enxerga de outro. A primeira coisa que é destaque para esse segundo malfeitor, e já aí mostrando a diferença entre um e outro, é que ele tem temor a Deus. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Olha, provavelmente esse homem não era judeu. É o que nós imaginamos, o que os estudiosos dizem. Mas de alguma forma ele tinha uma convicção de que Deus existe. Ele tinha essa convicção ali estando na cruz. Ele tinha um temor reverente. A palavra usada no original é fobeus, que é do termo fobia que a gente usa, né? Fobia de barata, fobia de sangue, fobia de não sei o quê, fobia de lugar fechado, claustrofobia, né? Aquela coisa toda. E a gente pensa que esse termo só tem a ver com alguma coisa da qual a gente precisa fugir. Quando aparece a barata é assim, né? A fobia bate, o pessoal foge da barata, ninguém está querendo ficar perto da barata. Mas no termo grego original, fobia também tem a ver com temor.
E como eu disse, essa é a expressão desse homem no termo original. Temor, mas não um temor de distanciamento, um temor de aproximação, um temor de relacionamento. Ele queria estar perto de Jesus, de alguma maneira, ele demonstrava temor a Deus. E isso fica muito claro, porque ele percebe que o próprio Jesus é Deus. Ele deixa isso claro. Durante a semana, nas nossas conversas, preparando esse bate-papo aqui, a gente ficou conversando lá no nosso grupo. Será que esse homem sabia que Jesus era Deus? Será que ele percebeu isso? E a gente foi analisando toda a estrutura do texto e a gente chegou à conclusão que sim. Por quê? Porque o primeiro ladrão está zombando de Jesus, não é? E o segundo ladrão diz assim que ele deve temer a Deus, que está na mesma situação que ele, que o ladrão que estava zombando. Quem é que estava na mesma situação do ladrão que estava zombando? Jesus. Ele chama Jesus de Deus. Incrível, ele tinha temor a Deus. E ele enxerga Jesus como Deus. Eu e o Pai somos um. É a realidade que Cristo apresenta durante a sua caminhada, não é? Filipe questiona isso, mostra-nos o Pai, e ele fala, como assim, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Você não entendeu isso ainda? Aquele ladrão tinha a capacidade, teve a capacidade, provavelmente por ter de alguma forma estudado não, mas se aproximado de Jesus, acompanhado Jesus, essa é a melhor palavra, de que Jesus era Deus. Ele tem uma revelação muito profunda. Ele vê Deus em Jesus. A gente há de concordar que todo ser humano tem um desejo de ver Deus, né? De conhecer Deus, mesmo sem saber quem é Deus, mesmo sem entender o que é Deus. Há em nós um vazio, né, do tamanho de Deus. E todo ser humano clama por isso. Aquele homem teve a revelação clara de que o Deus que ele talvez tenha passado a vida toda procurando estava ali do seu lado, na cruz, o Cristo. Se eu quero Deus, eu olho para Cristo. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso olhar para Jesus. Se eu quero compreender Deus, eu preciso perceber Jesus. E essa é uma realidade que tantas vezes os próprios judeus tiveram dificuldade de ver, de entender. Os discípulos de Jesus também tiveram. Está lá aquele homem do lado de Cristo, pendurado na cruz, afirmando alguma coisa tão incrível, tão profunda, que aliás a igreja demorou séculos para compreender. Muito incrível isso. Os estudiosos, os pais da igreja, ficaram muito tempo tentando entender essa coisa do Jesus 100% homem, 100% Deus. Que hoje a gente tira de letra, é fácil para a gente, claro. O pessoal bateu cabeça muitos anos atrás e nos trouxe isso. E aquele homem, do lado de Jesus, já o enxerga assim. Outra coisa incrível na conduta daquele homem diante de Jesus é que ele compreende a gravidade dos seus próprios erros. Diz assim o 41: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele não tem problema com isso. Diante de Jesus, ele se desmonta na sua arrogância, ou possível arrogância. Diferente do outro, né? Diante de Jesus ele se rende, diante de Jesus ele se sente pequeno e ele sabe que o caminho que ele escolheu, diferente do outro, é o que que o levou até o lugar que ele está, vivendo o que ele está. E ele confessa o seu erro, confessa o seu pecado, confessa a sua iniquidade, como a gente diz biblicamente, né? Ele sabe que ele é malfeitor, ele olha para si, ele vê alguma coisa má, que está inclusive pagando o preço das suas escolhas. A gente sabe que essa é uma dificuldade que o ser humano tem. Dificuldade de aceitar o seu próprio erro. Vivemos num tempo de arrogância. Difícil demais. Difícil demais a gente conversar com as pessoas, porque a arrogância está impregnada nas pessoas. Querem achar uma verdade para si, encontram qualquer caminho e dizem, esse é o meu caminho, essa é a minha verdade. Relativismo absoluto que nós temos hoje, se a gente pode dizer assim, relativismo absoluto é estranho, né? Um relativismo muito forte nos dias de hoje.
E as pessoas têm uma dificuldade para assumirem o seu erro e a sua dificuldade. É muito grande nisso. A gente às vezes vai conversar com as pessoas, atendendo um aconselhamento, por exemplo, elas querem dizer para você o que você tem que dizer para elas. É muito interessante. Às vezes eu penso que é um jeito de ajustar a consciência, sabe? Mas elas sentam na tua frente, tipo assim, eu já sei, tá? Parece a gente quando vai no médico agora, né? Já pesquisei no Google, doutor. Vim aqui te dizer o que é que eu tenho. É assim que a gente faz? Então, as pessoas se comportam assim. Eu sei, eu conheço, eu tenho experiência e tal. Não é? Aquele homem não, ele se quebranta. Aliás, essa realidade de arrogância nos dias de hoje, Paulo já diz lá em 2 Timóteo 3,2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. A dificuldade de se perceber o erro está cada vez maior. E o Evangelho, inclusive, não tem ajudado muito nisso, né? As distorções relativas ao Evangelho geram um triunfalismo e as pessoas batem no peito e elas não conseguem perceber que, por exemplo, o que esse homem fez diante do Cristo é o que nós devemos fazer. Nos prostrar e reconhecer nossa limitação, nossa pequenez, nosso pecado. É quando Pedro tem essa reação que é incrível, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, uma coisa revelada por Deus que entra no coração de Pedro e que deve estar realmente diante de todos nós quando encontramos com Cristo. Outra coisa profunda na análise desse homem, na maneira como ele se comporta, é que ele entende a inocência de Jesus. O primeiro ladrão, o primeiro malfeitor, tem uma palavra de zombaria, de ironia com Jesus. Se tu é o Cristo, desce daí, me salva-se você. Esse homem não. Ele diz assim no 41, mas este homem não cometeu nenhum mal. Está se referindo a Jesus. E aí a gente vai lá no grego para dar uma olhada se esse nenhum mal é nenhum mal mesmo, e é nenhum mal mesmo. Não é uma tradução tipo assim mal feita, porque talvez esse homem tivesse dito assim, ele fez coisas más, mas pequenas coisas más, uns pecadinhos. Ele está aqui, mas ele é gente boa. Ele errou, mas ele é um bom camarada. Não, ele está dizendo assim, esse que está junto com a gente aqui nessa cruz, não fez nada de errado, ele é inocente. Você sabe que aquele ladrão que percebeu que Jesus estava morrendo sem pecado, faz coro com algumas outras pessoas descritas no Evangelho. Duas delas me chamam demais a atenção. Lá em Mateus 27, Pilatos e a sua mulher compreendem a inocência de Jesus. A mulher de Pilatos tem um sonho, vai avisar Pilatos, não se mete nessa não, que é furada. Esse homem é inocente. Pilatos também entra nessa. É interessante, mas os líderes religiosos não, condenam Jesus, não é? Levam Jesus para a cruz. Ao perceber a inocência de Cristo, o ladrão estava percebendo que o que ele estava vivendo, o Cristo estava vivendo ali, aquilo que Jesus estava vivendo ali, não era adequado. Era uma condenação inadequada, era, na verdade, um sacrifício. De alguma maneira ele percebe isso. O ladrão tem a mesma concepção do que o Velho Testamento nos mostra a respeito da pessoa do Cristo. Lá em Isaías 53:6 nos diz, todos nós qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fez cair sobre ele a nossa iniquidade, sacrifício limpo, oferta diante de Deus, da sua própria pessoa. Aliás, Jesus disse, ninguém me leva para a cruz, eu voluntariamente vou entregar minha vida pelas pessoas. E esse ladrão tem essa perspectiva. Às vezes eu penso que ela nos falta. Às vezes eu penso que ela não é percebida pela gente. O sacrifício de Cristo, como eu disse, iremos daqui a pouco celebrar a Páscoa, deve encher o nosso coração de temor. Sacrifício de Cristo feito sem pecado algum, Cordeiro Santo de Deus que vai à cruz por nós. A gente que tem dificuldade de enxergar isso, aquele homem, há 2000 anos atrás,
já entendia isso. E a última coisa incrível é que ele percebe a majestade de Jesus. Que ali do seu lado havia um rei. Rapaz, isso é muito sério. Por quê? Porque ele disse para Jesus, 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino, gente? Rei. Você sabe que o evangelho de Marcos é o evangelho que fala que apresenta Jesus como servo e como rei, né? Muito interessante isso. Coisa difícil para um judeu entender, coisa difícil para a gente às vezes entender, mas aquele homem entende. Ele entende a respeito de um reino, que Jesus era um rei, que estava ali ao seu lado morrendo, perspectiva que poucos de nós às vezes conseguem ter. E ele encontra uma forma de apresentar uma preocupação também com a sua própria entrada e presença no reino. Olha que coisa interessante, o primeiro malfeitor está preocupado em se livrar da cruz. Não foi isso que ele falou? Tu és o Cristo, salva aí você, salva a tua pele e salva a nossa também. Quero sair dessa. Ele queria um Cristo para resolver o seu problema. Ele queria um Deus, se você é Deus, faz um milagre aí, resolve a parada. Mas o segundo malfeitor não pede isso. Mesmo reconhecendo Jesus como tudo que reconheceu, que a gente conversou aqui, ele sabe que Jesus é um rei, é o rei. E fala, olha, eu estou preocupado em estar com você. Eu estou preocupado em entrar no teu reino. Lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Uma perspectiva, digamos assim, escatológica, teologicamente falando, escatológica. Ele sabia que ele estava próximo à morte. O que é que vai acontecer comigo depois que eu morrer aqui? Lembra-te de mim, Jesus, quando você, entrar no teu reino. Tudo isso é incrível, irmão. Perceber na compreensão desse homem, eu nunca tinha me debruçado sobre esse texto dessa maneira, com mais cuidado, e é de encher assim os olhos. Como um homem daquele tipo, com aquela história, percebe tudo isso, coisa que às vezes a gente não percebe, coisa que a sociedade não percebe, aquele homem percebe. Muito bem, fizemos essa trajetória falando dos dois homens na cruz, mas e a frase de Jesus? Já que essa é a nossa conversa, e a frase, a segunda frase, versículo 43, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Diante de tudo que aquele homem fala, diante de todas as convicções que ele apresenta, diante de toda a percepção que ele tem sobre quem é o Cristo e sobre o que está acontecendo, Jesus diz para ele, hoje você vai estar comigo no paraíso. Irmão, presta atenção porque tem coisas muito interessantes para a gente entender aqui. Está frio, gente. Então, acerta isso aí, por favor. Vamos lá, Rebequinha. Aperta o pitoco. Sabe o que é pitoco, Rebeca? Sabe o que é pitoco? Pitoco é botão. Isso, Lá em Pernambuco, pitoco é botão. Apertou o pitoco? Maravilha. Daqui a pouco vai ficar bom, gente. É porque eu quero que vocês prestem atenção aqui no que eu tenho para te dizer. Então, nós lemos aqui a resposta de Jesus. Hoje você estará comigo no paraíso. Veja só. A frase do ladrão tem duas questões para a gente aprender aqui. A frase dele e a resposta de Jesus se fecham na seguinte maneira. O ladrão pergunta a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando e onde? Quando entrares no teu reino. Quando e onde? E a resposta de Jesus também. Está lá. Hoje você estará comigo no paraíso. Quando? Hoje. Aonde? No paraíso. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque tem um questionamento nesse versículo aí, que eu não posso deixar de chamar a tua atenção para isso. Algumas pessoas mudam o sentido desse versículo, dessa fala de Jesus, colocando uma vírgula. Como assim? Uma vírgula que pode atrapalhar tudo. Olha só onde está a vírgula. Passa o próximo, por favor, Dani. Ah lá. A versão que a gente usa é essa de cima. Jesus lhe respondeu, dois pontos. Hoje eu lhe garanto,
eu lhe garanto, 2 pontos, hoje você estará comigo no paraíso. Pronto, não tenho o que pensar. É hoje. Agora, algumas traduções utilizam essa outra fala aqui de baixo. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Qual o problema? O problema é que essa forma de encarar o texto, ela precisa ser percebida pela gente, porque quando eu coloco a vírgula depois do hoje, eu tirei o imediatismo da fala de Jesus. Aí você vai perguntar assim, mas e lá no original? No grego não tem vírgula, gente. Tudo é escrito em letra maiúscula e sem espaço. Por que sem espaço? Porque o papel era muito caro. Então eles escreviam tudo corrido. Então como é que a gente sabe que é a primeira e não a segunda? Porque todas as interpretações dos mais profundos estudiosos nos garantem que é o primeiro jeito, essa primeira forma de interpretação que é mais adequada. Quem interpreta da segunda maneira geralmente são os testemunhas de Jeová, que querem acabar com esse imediatismo da ação de Jesus na vida daquele homem, e é claro, da ação de Jesus na vida daquele que encara o Cristo do jeito que aquele homem encarou. Porque é isso que acontece com a gente. Quando a gente encara Jesus do jeito que aquele homem encarou, essa frase de Jesus se encaixa para a gente. Em que sentido? No seguinte sentido, há um imediatismo para nós. Nós entramos no reino. Quando? Agora. Nós entramos no reino agora. É o que Jesus está falando para aquele homem, é o que ele fala para a gente que crê em Cristo do jeito que aquele homem creu, que percebemos Cristo do jeito que aquele homem percebeu. Quando nós somos outro, quando nós temos temor a Deus, quando nós compreendemos o nosso erro, quando nós entendemos a inocência de Jesus, quando nós percebemos a majestade de Jesus e nos rendemos a Ele, nós já entramos no reino agora. Hoje quer dizer hoje. Paraíso quer dizer lugar onde Deus está presente. E isso é incrível, gente. Porque aquele que enxerga Jesus como aquele segundo malfeitor enxergou, recebe 2 boas notícias. A primeira é de um futuro preservado por Deus, escatologicamente falando. Isso alimenta o coração da gente, né? Eu sei que Jesus virá sobre as nuvens, a gente vai se encontrar com Ele, a cidade santa descerá, esse troço todo aqui vai ser restaurado, Ele vai reinar, vai ressuscitar os mortos, isso enche o coração da gente, a criação vai ser restaurada, puxa que incrível, mas não é só de futuro que a gente vive. Esse é um futuro bom para a gente pensar no dia da dificuldade, da dor e da tristeza. Mas hoje, a gente já conta com a alegria de estarmos inseridos no reino. Hoje, irmão. Agora. Quando a gente enxerga o Cristo daquela maneira, a gente tem o imediatismo da ação de Deus em nós. Somos perdoados dos nossos pecados agora. Recebemos paz agora. Somos transformados agora. Percebermos a ação de Deus quando agora. É a imanência de Deus entre nós. 2 conceitos teológicos que talvez a gente precise entender numa conversa como essa. Transcendência, o Deus que eu não entendo, o Deus que é grande demais, o Deus que é distante, o Deus que é difícil de entender, mas imanência, Ele está aqui. Ele vive comigo, Ele habita em mim, me escolheu como casa, como diz o poeta, fez habitação em mim, e no dia da minha dor, Ele está comigo, como Ele estava com aquele homem na cruz. Aquele homem foi acolhido por Jesus, gente. Aquele homem foi, digamos assim, recebido por Jesus, se fosse possível, abraçado por Jesus, resolvido na sua própria existência por Jesus ali naquele momento, e a salvação que vem até mim, ela é assim, ela é imediata. Glória a Deus por isso. Reconciliado com Deus, nós somos imediatamente. Olha só o que diz Paulo lá em Romanos 5,11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos quando, irmão? Quando, irmão? Agora. É já.
É a ação de Deus comigo na minha caminhada. Perdão agora, paz agora, cuidado de Deus agora, entrada no reino agora, que quer dizer o lugar onde Deus está, paraíso, como eu falei. É essa ação maravilhosa que nós recebemos do Cristo, quando nós o enxergamos e percebemos como aquele homem percebeu. É claro que a luta da vida continua. Você viu que interessante? A Bíblia não diz que aquele homem, depois de ter entendido tudo que ele entendeu, ter falado com Jesus, de repente, imagina a cena, Jesus falar para ele assim: hoje ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E aí alguma coisa começa a acontecer, um cravo da mão direita pula, o cravo da mão esquerda pula, ele não cai, calma, ele está lá, fica seguro, amarrado. Daqui a pouco o cravo dos pés sai, ele tem as suas feridas curadas, ele desce da cruz e sai. Foi isso que aconteceu? Não, ele morreu. Não é interessante isso? Ele morreu. E isso me chama muito a atenção para finalizar a nossa conversa. O primeiro homem queria uma solução para a sua vida agora. Ele queria descer da cruz. Ele queria resolver os seus problemas. O outro homem percebeu tudo o que percebeu e desejou o mais abundante. Desejou o melhor. Desejou o além. Mas foi confortado e consolado no dia da sua dor e da sua morte. Assim devemos ser nós, cada um de nós. Reconhecendo quem Cristo é, reconhecendo tudo que aquele homem reconheceu, nós somos abençoados por Deus agora, temos o nosso futuro garantido e somos consolados no meio da luta. Vai passar luta, vai passar dificuldade, vai passar dor, vai, porque a gente está aqui nesse mundo caído, mas Deus vai estar com a gente. No tempo da dor, Deus vai estar com a gente. No dia que a gente adota o caminho da cruz como experiência máxima da nossa vida, lá no meio da dor, Cristo está com a gente. E a gente tem a garantia de que Jesus anda com a gente, porque estamos em seu reino, estamos com Ele agora, e Ele está conosco agora. Eu espero que essa conversa nossa encha o teu coração, irmão. Primeiro, para a gente avaliar como é que a gente enxerga Jesus, como o primeiro malfeitor ou como o segundo. Nosso coração esteja sempre olhando para o Cristo da maneira adequada, como essa conversa aqui nos ensina, e enche o nosso coração de alegria, porque no meio da dificuldade, a gente já está dentro do ambiente do reino de Deus, e o Cristo está com a gente, e Ele vai com a gente em qualquer momento, em qualquer situação, e isso é motivo de alegria. Não estamos sós, Ele já está com a gente, e Ele estará com a gente nesse futuro glorioso, preparado por Ele para cada um de nós. Amém? Não sei o que é que você está vivendo, irmão, não sei qual tem sido a sua dificuldade, a sua luta, mas hoje é um dia para você encher o teu coração também de alegria, porque Deus está com você. No meio da tua dor, Ele está lá. Nós já estamos inseridos nesse ambiente, que é o ambiente da graça, que é o ambiente do reino, e Ele está com a gente. Fecha os teus olhos um pouquinho, vamos orar, colocar nosso coração diante do Senhor nessa noite, pedindo que essa conversa ocupe espaço em nós, que ela ocupe espaço em nós, que ela infle dentro de nós, que ela se multiplique dentro de nós, que ela nos dê uma semana de pensamento, de reflexão, para a gente observar como a gente tem olhado Cristo, e se a gente tem olhado para Ele dessa maneira, a certeza que nós temos é que Ele está conosco. Jesus, obrigado por essa boa conversa de hoje, obrigado pela Tua misericórdia, que faz a gente olhar para um texto desse, aparentemente simples, mas encontrar tanta coisa bonita, tanta coisa profunda, tanta coisa especial. Nos ajuda, Jesus, a termos o nosso coração aberto, para a gente reconhecer quem o Senhor é. Somos outros, diante desse mundo caído, não somos como aqueles que não te enxergam, não somos diferentes pela nossa capacidade humana, é graça, é misericórdia. Mas diante de tantas opções, queremos ser realmente diferentes. Queremos entender
quem o Senhor é. Queremos saber do teu sacrifício na cruz. Queremos saber que o Senhor é Deus, Jesus. Queremos saber da tua inocência. Queremos saber do nosso pecado. Queremos saber do nosso erro. Queremos admitir o nosso erro e limitação diante do Senhor. Queremos também reconhecer a nossa limitação. E pedimos ao Senhor que sejamos inseridos no reino, como já sabemos que estamos, e o nosso coração se encha de fortalecimento da tua presença e da tua graça que nos alcança. No dia da dor, da dificuldade, no dia mau, no dia da cruz, não deixa a gente perder a clara compreensão de que o Senhor está com a gente. Já estamos inseridos no reino, e o Senhor habita em nós, faz morada em nós, e o Senhor caminha com a gente. Muito obrigado por esse bom domingo. Dá-nos um resto de noite tranquilo. Dá um feriado bom para todo mundo aqui, Jesus, e uma boa semana para a gente.